Bahar ainda está caído no chão em estado de choque. Bahar relembra todos os momentos felizes que passou com Seida e Elis. Os três compartilharam muitas coisas. Ela também se lembra de quando Elis e seus filhos foram abandonados pelo marido e Bahar foi quem a ajudou naquele momento terrível. Ela senta no chão e ouve tudo que Elis lhe contou no sonho, que ela estava em um lugar muito lindo. Depois de algumas horas, Sarp sobe até o quarto e bate na porta esperando Bahar abri-la. Bahar abre e com um olhar cheio de ódio pergunta a Sarp por que ele não morreu. Ele não entende porque foi tirado da água naquele dia e teve que voltar e estragar tudo. Sarp pergunta se ele prefere que ele morra e Bahar diz que sim. Isso não deveria surpreendê-lo, já que todos os seus infortúnios são culpa dele. E Elis está morta por causa dos dois, pois ela simplesmente os deixou para trás e fugiu. Sarp tenta se aproximar dizendo que ele é o culpado e não ela, mas Bahar grita para ele não tocar nela. Sarp pede que ela se acalme porque as crianças estão dormindo no quarto, mas Bahar começa a gritar mais alto e diz que todos podem ouvi-la. Ela abre a porta de Peril e grita com eles que seus filhos e esposa podem ouvir que ela está farta de tudo, que eles sabem que ele é a pessoa que arruinou suas vidas, que ele só queria se divertir com eles e se divertir, mesmo sabendo que Elis estava morto. Ele não consegue acreditar que ela saiu para brincar com seus filhos e com ele e eles riram tanto enquanto Elis era enterrado. Sarp diz a ele que ele só fez o que tinha que fazer, tinha que salvá-los naquele momento, mas nunca pensou que Nezir faria algo assim, pois lhe disseram que ele não matava mulheres nem crianças. Bahar olha para ele e diz novamente que ele gostaria muito de estar morto. Enquanto ela desce as escadas, Sarp pede que ela não se preocupe, pois ele também se pergunta a cada segundo por que está vivo. A vida o odeia demais. Peril se aproxima dele e o escuta sem dizer nada. Bahar entra na sala chorando e abraça os filhos com força. Nizam também chora e Doruk pergunta à mãe o que aconteceu com tia Elis. Bahar diz a ele que foi um acidente terrível. Nizam pede que ele não os engane. O que realmente aconteceu foi algo mais grave que um acidente, porque naquela noite todos aqueles homens estavam armados. Doruk pergunta se Elis levou um tiro, mas Bahar pede ao filho que cale a boca e não conte isso. Ele eventualmente lhes contará exatamente o que aconteceu, mas não quer que eles se perguntem agora. Sarp os ouve no corredor e se senta no sofá ao lado deles. Sarp diz a eles que se quiserem pode explicar tudo para eles. O que aconteceu foi que quando eles fugiram de casa, os homens maus entraram. E Elis ficou zangado com isso e eles começaram a discutir e lutar com um dos homens. No final, uma das armas foi disparada por engano e atingiu Elis. Nizam e Bahar não param de chorar enquanto Doruk pergunta se aqueles homens não sabiam que Elis tinha 2 filhos. Nizam pergunta o que acontecerá com eles e onde estão. Bahar apenas responde que não sabe. Ela também avisa que Arif chegará em alguns minutos e tirará todas as suas dúvidas. Sarp fica chocado ao ouvir isso e enxuga as lágrimas. Bahar avisa aos filhos que Arif irá buscá-la porque precisa resolver algumas coisas e eles devem ficar com o pai enquanto ele volta. Sarp avisa Bahar que não quer que ele se arrisque a sair de casa, mas Bahar recebe um telefonema de Arif, que avisa que estará lá em 2 minutos. Ela responde que o espera na entrada e pede aos filhos que não se preocupem e que se encontrarão novamente à noite. As crianças pedem que ele deixe pelo menos cumprimentar Arif e subir para vestir os casacos. Sarp lembra Bahar que se ele sair estará colocando todos em perigo. Bahar diz a ele que ele é a pessoa menos adequada para lhe dizer que está colocando alguém em perigo e que não pode reivindicar isso dele. Sarp diz com raiva que não vai deixá-la ir com aquele homem. Você deve pensar nos filhos e não forçá-lo a mantê-la ali à força. Bahar olha para ele e diz que se ele não encontrar o túmulo de Elis e vir com seus próprios olhos, então ele encontrará uma maneira de escapar de casa, mas não conseguirá impedi-la e se tentar alguma coisa então ela irá denunciá-lo à polícia. Você foi avisado. Sarp não tem escolha se não permitir que ele vá embora. Arif chega em casa e sai rapidamente do carro. Um dos guardas pergunta o que ele precisa. Todos ouvem Bahar chamar Arif, que é recebido com um grande abraço por Bahar e pelas crianças, que não param de chorar. Sarp olha para ele sem dizer nada e Peril também observa de sua janela. Bahar se despede dos filhos e pede que se comportem enquanto ela volta à noite.
Ela entra no carro com Arif e eles vão embora. Sarp entra novamente em casa com seus filhos. Arif conta a Bahar que Yelis foi enterrado um dia após sua morte. Eles não podiam contar a ela porque não sabiam onde ela estava com seus filhos e tinham que protegê-la. Bahar pede que ele conte como tudo aconteceu, sem mentir para ele. Você precisa saber se ele sofreu. Arif responde que não sofreu e morreu nos braços de Seida. Aconteceu logo depois que ela saiu com Sarp e os filhos. Ele ouviu um tiro e quando correu para ver o que havia acontecido, Yelis já estava morto. Bahar pergunta se sua mãe e Seida também ficaram feridas. Arif responde que eles estão bem, embora Seida tenha enlouquecido, foi um acidente e tudo aconteceu muito rápido. Porque Yelis estava tentando defender Seida, Bahar chora e pede a Arif que para o carro porque ela não consegue respirar. Ela fica sai e bebe a cabeça enquanto chora e diz que Seida deve estar muito mal, assim como a mãe e o pai. Os filhos de Yelis não têm mais a mãe por causa dela. Arif tenta acalmá-la dizendo que as coisas simplesmente têm que acontecer e que não foi culpa dela. Bahar não presta atenção. Ela apenas diz que desde o início deveria ter ido à polícia denunciar tudo o que estava acontecendo, mas não o fez porque estava com muito medo. Ivil diz ao primo que espera que ele tenha percebido que nos últimos dias não recebeu nenhuma reclamação dela, ela não quebrou a louça e tem se esforçado muito. Henry diz a ele que leva apenas 2 dias, Ivil diz que não importa, ele só quer que ele veja que se ele decidir algo, ele poderá alcançá-lo. Ela pede que ele a deixe trabalhar lá por tempo indeterminado, pois ela quer ter um emprego estável, pois precisa muito do dinheiro. Henry avisa que o pessoal que ela precisa retornará na próxima semana e nesse horário ela terá que sair. A única coisa que ele pode fazer por ela é pagar o aluguel do quarto que alugou para ela. Atis e Seida saem da cozinha e dizem a Henry que devem partir agora, pois encontraram Bahar no túmulo de Yelis e o caminho é muito longo. Henry diz que está bem e sai com Enver, que os espera em um táxi. Ivil diz ao primo que não acha que vai conviver com aqueles maníacos, eles simplesmente não são normais e ele faz beicinho. Henry veste o casaco e avisa que vai sair um pouco e seu trabalho já está resolvido, ele sai e na mesma hora Sirin passa por ele e caminha até o refeitório. Ela entra e caminha até o caixa onde vê Ivil completamente irritado e quebrando todos os pratos no chão bem na frente de todos os clientes. Ivil olha para Sirin e pergunta o que ela está vendo, talvez ele queira zombar dela. Sirin pergunta se ela está doente, ele a encontrou quebrando toda a louça, ela procurava alguém, mas a única pessoa que encontrou estava gritando com ela. Ivil se aproxima dela e diz que só de ver seu olhar percebeu que não gostava dela como pessoa e queria expulsá-la. Sirin sorri e diz que não acredita nela, mas pensa que quando a viu só pensou em pedir encrenca, então parabéns, ele conseguiu. Ivil cospe na cara de Sirin e deixa um chiclete na boca e no cabelo também. Então ele manda ele sair e caminha em direção à cozinha do refeitório. Sirin não acredita e tenta tirar o chiclete ao sair do local e jogá-lo no chão. Henry estava chegando e pede que ele recolha o lixo que jogou em uma cesta e não na frente de seu negócio. Sirin avisa que aquele chiclete não era dele, mas sim de um de seus funcionários que acabou de cuspir nele. E se você tiver alguma dúvida de quem é o funcionário, é aquele que estava quebrando toda a louça ali dentro. Henry pede desculpas pelo ocorrido e pergunta se ela aceitaria que ele a convidasse para tomar um café como compensação. Não precisa ser no refeitório dela, mas em outro lugar. Sirin sorri, aproxima-se dele e diz-lhe que talvez aceite o convite. Então ela sai e Henry fica sorrindo. Aí ele entra no seu negócio, tira o avental de Vil que está servindo em uma mesa, e manda ele sair dali. Arif diz a Bahar que os filhos de Yelis estão com a avó e depois o pai ficará com eles. Atis e Seida estão trabalhando no refeitório de Henry com a intenção de que Seida se distraia um pouco. O dono do refeitório concordou em ajudá-los. Bahar pergunta a Arif se Henry já descobriu que Arda é filho dele. Arif olha para ela muito surpreso. Peril está sentado à mesa com Sarp, Nizam e Doruk enquanto eles comem. Ela pergunta qual é a comida favorita deles e Doruk responde que é sarma. Peril sorri e diz a ela que amanhã ela poderá preparar alguns para eles. Nizam diz a Peril que ela nem sabe cozinhar. Piel diz que às vezes faz, não tão saboroso quanto Bahar, mas posso tentar. Nizam diz a ele que não é necessário porque sua mãe voltará à noite e poderá cozinhar. Peril diz a ele que está tudo bem, então talvez depois de comer ela possa ensinar inglês a eles.
Doruk diz com entusiasmo que quer e Kiryu diz que eles vão começar com cores. Sarp vê que Nizam está muito deprimido e não quer comer. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer depois de comer, mas ela apenas diz que não quer comer nem fazer nada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!